Bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Mergulhe na Palavra de Deus de um jeito novo. Curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Sua jornada começa agora. Mateus, capítulo 12. Naquele tempo, Jesus passou pelas plantações de cereal em um sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: "Olha, teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado." Ele respondeu: "Vocês não leram o que Davi fez quando teve fome, ele e os que estavam com ele? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era permitido comer, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que nos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado." Partindo dali, entrou na sinagoga deles. E havia ali um homem com a mão atrofiada. Então lhe perguntaram: "É permitido curar nos sábados?" para poderem acusá-lo. Ele lhes disse: "Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá segurá-la e tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem nos sábados." Então disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu, e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Os fariseus saíram e conspiraram contra ele, sobre como o matariam. Mas Jesus, sabendo disso, retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos. E recomendava-lhes que não o divulgassem, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: "Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que fumega, até que conduza a justiça à vitória. E no seu nome os gentios confiarão." Então lhe trouxeram um endemoniado que era cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: "Não é este o filho de Davi?" Mas os fariseus, ao ouvirem isso, disseram: "Este não expulsa demônios senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios." Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: "Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão seus juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, se primeiro não o amarrar, e então saqueará a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém falar contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou façam a árvore boa e o seu fruto bom, ou façam a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, sendo maus, falar coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro,
tira coisas más. Mas eu lhes digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras será condenado. Então alguns escribas e fariseus lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal da tua parte. Ele respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos procurando descanso, e não encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí. E ao voltar, encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a morar ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração má. Enquanto ainda falava ao povo, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele, porém, respondeu ao que lhe avisou: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Gostou? Então curta, inscreva-se e não perca o próximo capítulo. Assista agora ao nosso vídeo recomendado e continue explorando a Palavra de Deus.